Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje trago-vos aqui um tema, como vocês podem ver aqui à minha frente, que são as chumbadas. É um tema que me têm pedido falar de forma detalhada de cada modelo e também todos aqueles que eu utilizo. Portanto, tive o cuidado de trazer todos aqueles que eu acho que são imprescindíveis para a prática do surfcasting e vamos aqui falar um bocadinho sobre elas, a sua prestação a nível de voo e também como é que elas podem segurar ou não a nossa pesca. Portanto, meus amigos, se acham o tema interessante, vão já colocando o like no vídeo para nós podermos avançar. Meus amigos, então, vamos aqui dividir isto por escalões, diria, que são a chumbada de garras. Esta colocaria para utilização em correntes extremamente fortes. Temos a chumbada de pirâmide, a rebaixada. Porque é que ela se chama rebaixada? Porque esta parte de cima ela é bem deitada, e isto são para correntes fortes, esta extra fortes ou extremas, diria, e esta correntes fortes. Depois temos aqui a chumbada pirâmide mais alta, portanto a tradicional portuguesa, diria, que tem esta parte de cima mais alta para correntes médias. Aqui é bico de pato para correntes fracas e estas duas para, diria, ausência de correntes. Portanto, sempre e quando nós não temos correntes à nossa frente. Portanto, dividiria isto desta forma e agora podemos aqui esmiuçar um pouco relativamente a cada um dos modelos. Se calhar vamos começar aqui pela chumbada de garras. Ela vem assim, portanto eu trouxe-as assim exatamente para vos mostrar como é que elas vêm de loja. Portanto, elas têm aqui uma manguinha a segurar estas hastes para que seja muito mais fácil nós conseguirmos transportá-la na nossa mochila, porque eu vou tirar isto e vocês já vão perceber como é que ela se comporta e de facto estas garras depois ficam ali muito mal jeitosas, diria, até para acomodar nos nossos estojos das nossas chumbadas. Portanto, elas vêm desta forma. É uma chumbada, como vocês podem ver, muito aerodinâmica, pelo que ela vai lançar muito bem. Todas elas têm o rolling em cima, portanto o distorcedor, exatamente para ajudar a distorcer a chumbada, a hastezinha de inox para não enferrujar. Portanto, isto é transversal a todas elas. Dizia eu, portanto, isto é um molde aerodinâmico para garantir que nós conseguimos um bom lançamento. Portanto, muitas vezes o pesqueiro está longe, apesar do mar ser muito, muito forte. Então é nesses mares que eu gosto de utilizar esta chumbada. Porquê? Porque ela, de facto, quando esta não segurar, mais nenhuma outra irá consegui-lo. Então, como é que isto se faz? Como vocês podem ver, vamos tirar esta manguinha que aqui está e as garras elas vão abrir desta forma. Portanto, ela está desativada, diria desarmada. Como é que nós vamos armar esta chumbada? Portanto, puxamos estas bolinhas. Vocês veem que ela tem aqui umas bolinhas nos nossos grampos e também tem aqui 4 furos, 4 espaços, 4 partes ocas na própria chumbada. É exatamente para nós puxarmos para cima desta forma, ok, assim, e colocar as bolinhas, ouviram o clique? Sob pressão nestes orifícios. Portanto, desta forma, vamos puxar estas. E, portanto, ela neste momento estaria ativada, diria, portanto, estaria pronta a lançar. Agora queria partilhar convosco aqui alguns detalhes. Porquê? Muitas são as vezes que eu ouço que para utilizar este tipo de chumbada temos obrigatoriamente que usar linhas mais grossas. Como é que eu vos vou dizer? Não é totalmente verdade. Portanto, porque é que se diz isto? É exatamente para desarmar estes grampos. Porquê? Porque imaginem, nós lançamos a chumbada assim, ela fica na areia, ok? E isto serve como âncora. Entendem? Por isso é que ela segura bem, por causa de... Imaginem, isto faz como uma âncora, ela segura muito bem a nossa pesca, mantendo-a no sítio que nós pretendemos. Mas ela tem tanta força que para desarmar os nossos grampos, para desativá-la, nós temos que fazer muita força. E daí que nasceu, diria, essa velha máxima que temos que utilizar obrigatoriamente linhas mais grossas. E porquê é que não é assim? Porque nós conseguimos afiná-la. E como é que nós afinamos? Portanto,
na altura, antes de armar, vocês podem ver aqui o ângulo dos grampos, nós podemos abrir um pouco desta forma, assim, ok? E ela já vai muito mais facilmente armar e, consequentemente, desarmar. Olha, reparem. Portanto, eu quase sem força, reparem, consigo desativá-la. Ao contrário, as bolinhas azuis eu ainda não afinei. Olhem a força, ó. Reparem, viram a diferença? Portanto, é muito mais necessário fazer muito mais força, portanto, é necessário fazer muito mais força para desarmá-la. Ou seja, quando nós utilizamos garras, convém afinar as garras antes de lançarmos em função da linha que estamos a utilizar. Porquê é que eu digo isto? Porque vocês podem estar a perguntar, então, mas não era mais fácil utilizarmos linhas mais grossas e resolvíamos o tema? Porque é que não é assim tão simples, não é tão linear eu responder-vos que sim? Porque muitas vezes, principalmente com este tipo de mares que eu vos alertei, que é mares extremos, mares rijos, grandes, o mar tem corrente. E ao ter corrente, a utilização de linhas mais grossas vai-nos dificultar mais a pesca. Por um lado, vai-nos travar mais o lançamento derivado ao atrito que ela cria nos passadores, mas mais importante que isto é que quanto mais grossa é a linha, mais o mar lhe pega e, consequentemente, vai retirar a nossa chumbada do sítio. Daí a importância desta afinação, entendem? Que é, muitas vezes, existe este mar com corrente, ora, se tem muita corrente, não faz sentido utilizar linhas demasiado grossas, entendem? E, portanto, baixando as linhas, um 0,22, por exemplo, que é uma linha já muito forte, muito boa, linha de qualidade, nós conseguimos afinar aqui as nossas hastes de forma a que ela desarme bem o 22, entenda? Que tenha força, o 22 suficiente para não partir e ao mesmo tempo conseguir desarmá-las. Portanto, isto parece muito complexo, mas na verdade não é. Portanto, o que é que isto requer? É como toda a parte da pesca, portanto, requer prática, de forma a que nós consigamos entender melhor esta dinâmica. Mas, resumindo e concluindo, é isto, as linhas, quanto mais finas são, mais largo isto tem que estar, ok? Para quê? Para que ela desarme mais facilmente quando nós puxamos, ela desarma uma, desarma a outra, e ela depois vem a recolher desta forma desarmada até chegar a nós. Ou seja, cada vez que nós iniciarmos o processo novo de lançamento, trocamos o isco, vamos novamente armar isto, portanto, e a dinâmica é esta. Outro detalhe que eu queria vos dizer, portanto, esta chumbada tem 140 gramas, e porquê é que nós mandámos fazer com 140 gramas? Porque achamos que é o peso, diria, transversal, o peso médio transversal, que nos garante que conseguimos, por um lado, armar qualquer tipo de cana com 140 gramas e, por outro lado, garante-nos um lançamento mais distante com esta gramagem. Ou seja, pode parecer um pouco contraditório, mas não. Vocês podem pensar assim, então, mas se estamos em mares extremos, não devíamos colocar mais peso? A resposta é não. Porquê? Porque, de facto, o modelo da chumbada não será o peso, alterar o peso para mais, portanto, colocarmos aqui um peso maior, que iria segurar mais a nossa pesca. Ou seja, colocando aqui mais peso, ela não seguraria mais exatamente pelo modelo da chumbada e só nos retiraria metros, entendem? O que vai segurar a chumbada é exatamente aqui as nossas garras. Pelo que chumbada de 140 gramas, diria que é a melhor gramagem para a utilização destas chumbadas, na minha opinião. E depois, outro detalhe importante, as garras, portanto, estes arames, não gosto que sejam demasiado grandes. Porquê? Porque na utilização destas chumbadas, muitas vezes o estralho vai enliar aqui, entendem? Portanto, quanto mais largo quanto maiores eles forem, mais probabilidade tem de acontecer o estralho vir enliado, entendem? Portanto, está aqui a chumbada que para nós é a chumbada ideal, chumbada de garras para a utilização de mares, diria, extremos, muito, muito grandes. É sempre esta que utilizamos. Quando o mar aguenta outra chumbada que não é um mar também de extremos, nem a própria corrente, o mar tem força, necessita, por isso mesmo, da força do mar, necessita uma chumbada que nos garanta comodidade no sentido de segurar a nossa pesca, recorremos sempre, sempre, sempre à chumbada rebaixada, que é este modelo. Este é aquele modelo, diria, eu pessoalmente utilizo, diria, sei lá, 80% das vezes.
Porquê? Porque vocês, como sabem, pescam em Sintra, e Sintra tem um mar rijo também, ao contrário do que muitas vezes eu ouço, que a malta não tem bem noção, a malta acha que aqui o mar é mansinho, mas na verdade não é. E portanto, sempre e quando precisamos de uma chumbada forte para nos segurar a nossa pesca, eu diria que 80% das vezes é esta chumbada que eu utilizo. São chumbadas rebaixadas, muito perfeitinhas, direitinhas. Elas são rebaixadas, como disse no início do vídeo, é exatamente porque esta parte da parte de cima da chumbada ela é baixa, e ao ser baixa, entendem? Ao ser baixa ela tem muita frente para segurar na areia com a corrente, entendem? Essa é que é a diferença. Eu vou-vos já mostrar comparativamente aqui à chumbada mais alta, que é esta. Estão a ver a diferença? Portanto, ela é mais curta, por um lado, aqui do bico, e é muito mais baixa aqui. E isso é logo sinónimo de que esta vai segurar muito melhor a nossa pesca do que esta. Então, destas chumbadas, temos de 170 até 125, sendo que existe 170, 160, 150, a famosa 135, famosa porque fui eu que lhe dei fama um dia que eu fiz um vídeo relativamente a esta chumbada, porque de facto esta chumbada é brutal, tem aquele peso que nos garante que arma a nossa cana, nunca pondo em causa os metros, porque é aquela gramagem que ainda continua a voar muito bem, o que é fantástico, e sendo uma chumbada que segura bem, portanto tem quase tudo bom, diria que é quase aquela chumbada, todo o terreno perfeita, é esta de 135, e também de 125 gramas. Portanto, 135 até era esta e esta de 125. Portanto, vai de 170 a 125. 170 pode parecer um exagero e de facto é muito peso, mas muitas vezes quando nós pescamos naqueles riões que estão ali ao pé, que não necessitamos de lançamento, portanto, precisamos é que aquilo segure a pesca, e que está ali um pesqueiro a 40, 50 metros. Portanto, eu posso utilizar esta chumbada em detrimento desta, entendem? Porque se esta segurar, eu escuso de ir para esta. Portanto, eu diria que esta só utilizo mesmo em casos extremos. Porque esta, não tendo hastes, vai-me garantir uma coisa, é que o estralho em nenhum momento vai enliar aqui nas nossas hastes da chumbada de garras. Portanto, daí a criação da chumbada de 170 também, exatamente para pesqueiros que estão mais perto e que, por um lado, exijam que nós seguremos a pesca, entendem? Portanto, temos de 125 a 170 gramas. Creio que não é necessário. Por um lado, menos não faz sentido, porque depois nem conseguimos armar a cana na ação de lançamento. E mais que isto também chegamos a um ponto em que já é demasiado peso. Portanto, diria até 170 gramas, mais que isto, temos que recolher a esta menina. Quando o mar não é assim tão grande, mas é um mar de forte, portanto uma corrente moderada, sem ser demasiado exigente, mandamos fazer estas chumbadas. Em duas gramagens, apenas 130 e 140 gramas. Porquê? Quando eu utilizo esta chumbada de 135 e de facto é uma chumbada que lanço, aquilo não mexe, entendem? Mas se eu utilizar por outro lado este bico de pato, mas que esta não segura a chumbada, portanto, esta chumbada não segura, o mar ainda tem um toquezinho, esta é insuficiente e esta, aquilo não mexe, eu vou utilizar esta. Porquê? Por um lado vai-me lançar mais que esta rebaixada, esta lança mais do que esta, e tem uma particularidade muito interessante, que é, na altura da recolha da nossa pesca, esta, por não ser tão baixa, não vai travar tanto, entendem? Por isso é que ela também não segura tanto. Mas como eu não necessito que esta segure tanto, está a segurar tanto naquele momento da pesca, esta garante-me que estou mais aliviado a quando a recolha da nossa chumbada. Para entender? Portanto, daí a criação deste modelo, que é um modelo super interessante. É aquele mar que tem um toquezinho, entendem? Mas que não é demasiado forte. Eu recomendo esta, de 130 ou 140 gramas. Mais que isto, voltamos à mesma coisa, portanto não seria o peso que ia segurar. Mais vale alterar o modelo. Estão a ver a dinâmica disto? Portanto, se eu tenho um mar que 140 não segura esta, então não vale a pena dar a acrescentar peso nesta, porque depois já perco a emprestação. Então saio deste modelo e passo para este, baixando outra vez a gramagem. Estão a ver mais ou menos a dinâmica? Portanto, isto é todo o equilíbrio que temos que avaliar em função do estado do mar, para que, por um lado, conseguimos garantir a prestação nos lançamentos e, por outro lado, segurar a pesca. Isto é muito importante. Aproveito para vos dizer o seguinte.
Utilizem a chumbada que vos garanta que mantenha a nossa pesca no sítio que nós elegemos como a zona quente do peixe, naquela altura, mas que ela mesmo que corra um bocadinho pouco, um bocadinho chamado, um bocadinho controlado, portanto, utilizem essa chumbada, seja ela qual modelo for e a gramagem que for, entendem? Esta é a dinâmica da pesca, é o meu conselho. Para que a nossa pesca não esteja demasiado fixa, entendem? Se ela correr um bocadinho de nada, uma coisinha mínima e controlada, essa é a chumbada certa. Porquê? Porque isto vai nos garantir que a nossa montagem toda ela está a trabalhar de forma mais natural, entendem? Havia aqui outros detalhes que depois eu saí aqui do tema do vídeo, mas guardem isto para vocês porque de facto é importante. E portanto, íamos aqui na chumbada mais alta, perceberam aqui a dinâmica, que é 130 e 140 gramas, mais não e menos, depois voltamos à tal história que não conseguimos armar a nossa cana. Quando o mar não mexe com isto, ou o pesqueiro está muito, muito fora e eu quero lá chegar, ou o mar não mexe e eu quero, mesmo que lance perto, o mar não mexe e não faz sentido estar a pescar com isto, porque isto de facto não faz tanta força enquanto a rebaixada, mas ainda assim faz força, naturalmente vou utilizar a famosa bico de pato. E esta por acaso é espetacular, porque se vocês repararem, há outros modelos, já vi vários, nós mandámos fazer estes modelos todos com amor e carinho, sabem? Que é com detalhe. Muitas das bico de pato que eu conheço têm esta parte redonda. E redonda ela não vai segurar praticamente nada. Portanto, nós quisemos que estas faces fossem planas, vão ver? Planas, esta e esta, porque isto vai nos garantir que segura muito melhor do que essas redondas, o que é fantástico. Se vocês repararem, esta parte de baixo também toda ela é direitinha e portanto, reparem, o detalhe é muito perfeitinha, tem aqui as zonas bem vincadas, as arestas bem definidas, para que em nenhum momento ela perca, porque ela tem uma aerodinâmica brutalmente eficiente, mas também nos garanta que vai segurar a pesca, entendem? Faça estes detalhes todos que eu vos evidenciei. E portanto, voltamos à mesma ideia, que é, para que é que eu vou ter uma chumbada destas de 170 gramas, ou 150, ou 160? Creio que não faz sentido, na minha visão. Porquê? Porque isso vai-me retirar metros, uma chumbada mais leve, que é B naturalmente, vai lançar mais, isto é físico, portanto, ela voa melhor, vai cair menos, e portanto, 130 e 140, mais uma vez foi eleição. Exatamente como estas, que é, vai-nos garantir que armamos a cana e, por outro lado, garantir distância. Estão a entender? Menos que isto, não nos garantia poder armar a cana convenientemente, principalmente algumas canas que são mais duras, e mais que isto, diria que só iríamos perder na distância e não será por causa disso que iríamos segurar melhor a pesca, entendem? Portanto, se eu não conseguir segurar com isto com 140, é a mesma dinâmica que vos disse há bocadinho, passarei para esta com 130 ou 140 e assim sucessivamente. Portanto, esta é que é a verdadeira dinâmica da pesca. Portanto, as famosas bico de pato, estas ficaram muito, muito boas e estão espetaculares. A partir daqui, tenho aqui mais dois modelos que ambos são lançadores, que é a gota ou a bomba, chamada bomba. Portanto, nos meus testes vi que estas têm um bocadinho mais de voo, portanto conseguimos ganhar aqui alguns metros relativamente a estas, mas a diferença, meus amigos, é muito, muito pequena, mas estou a partilhar convosco o resultado dos meus testes, porque eu sou curioso e gosto muito de fazer testes, de forma depois a poder trazer para vocês informação válida, para que vocês consigam, quer dizer, absorver daí alguma coisa. Porque quando faço uma afirmação, gosto de fazê-la com conhecimento de causa. E, portanto, mais uma vez, o que é que nós achamos aqui? Portanto, as gotas, no caso, 130 e 140, a justificação das gramagens exatamente serve para as bico de pato e também para as chumbadas de pirâmide mais altas, as famosas pirâmides portuguesas, exatamente igual. E depois aqui, quisemos alterar propositadamente para 130 gramas, que é aquela, meus amigos, isto é a verdadeira bomba. Isto, em qualquer cana, dá para armar e quando o mar permite, isto, meus amigos, isto é um lançamento que a gente isto é de perder de vista, é à série. E quis fazer uma chumbadinha um pouco mais leve, 120 gramas, porquê? Porque em algumas zonas do nosso país, nomeadamente a sul, o mar maioritariamente é manso, na maior parte dos dias é manso, e podemos utilizar este tipo de chumbadas, entendem? E muitas vezes, nesta zona do país,
faz sentido utilizar canas de ações mais baixas, canas não tão exigentes, mais macias, de carbonos mais elásticos. Porquê? Porque, na verdade, não há necessidade de utilizar canas duras, entendem? Porquê? Porque qual é o sentido? Eu uma cana dura, se for tecnicamente evoluído no lançamento, eu vou conseguir dobrá-la e ter uma prestação fantástica com qualquer uma das chumbadas. A pergunta é, paga um preço para isso, que é o esforço físico que eu tenho que imprimir na cana para conseguir dobrá-la, entendem? Para que esta me cuspa a chumbada para longe. Ao contrário, seja eu um pescador muito experimentado ou menos experiente, ou seja, tenha muita ou pouca técnica de lançamento, eu consigo, com uma cana mais macia, de carbono mais elástico, garantir a mesma prestação, praticamente, relativamente a uma cana dura, com muito, mas muito menos esforço. Ou seja, como há muitas canas mais macias, mais brandas, entendem? De carbono mais amigo das costas, faz sentido uma chumbadinha um bocadinho mais leve. E foi nesse sentido que mandámos fazer de 120 gramas. Entendem? Que é para este tipo de canas de carbono mais elástico, exemplo, da Daiwa ação 30, Shimano ação CX, entendem? Que é aquela ação de 100 e 200 gramas. Portanto, há várias marcas a produzir este tipo de canas e faz muito sentido. Que são carbonos mais elásticos, que não comprometem em nenhum momento a nossa prestação, que nós facilmente, 120 gramas, conseguimos armar. E de que maneira a cana? E aquilo a cuspir a chumbada, meus amigos. Já me preciso ir à pesca, porque começo aqui a falar da pesca, para já me estou a visualizar com esta chumbadinha a lançar. Adorava, era agora. E portanto é isto. Esta foi a ideia da criação destas chumbadas. E portanto eu já vos apresentei aqui todos os modelos que para mim, na minha opinião, são imprescindíveis nós termos na nossa mochila de pesca. Honestamente, eu sei que há muitos outros modelos, na minha opinião, eu não os uso, não uso exatamente porque acho que estes são os melhores, são aqueles que me garantem pescar em qualquer condição de mar, entendem? Portanto, vamos por partes. Se eu não conseguir pescar com isto, com 140 gramas, eu vou para casa. É porque escolhi mal o dia de pesca, entendem? Eu pesqueiro, tenho que escolher outro tipo de praia, com outra morfologia. Portanto, com estas chumbadas eu consigo praticar o surfcasting em qualquer circunstância, desde que ela naturalmente seja aceitável. Portanto, meus amigos, olha, eu creio que o vídeo fica completo desta forma. Falámos aqui com detalhe quais é que voam mais, quais é que voam menos, quais é que seguram mais relativamente umas a outras, e também uma justificação para as gramagens que eu utilizo e consequentemente aconselho, porque eu aconselho exatamente aquilo que utilizo. Eu nessas coisas acho que não faz sentido eu estar a aconselhar uma coisa que não uso. Portanto, eu sou assim na pesca e é exatamente, aliás, eu queria dizer, eu sou assim na vida e naturalmente na pesca só poderia ser desta forma. Portanto, eu gosto de vos aconselhar exatamente aquilo que eu uso. Que são exatamente estes modelos com estas gramagens, não os outros. Vocês podem ir à minha mochila de pesca que eu não tenho lá outros modelos. Portanto, meus amigos, eu creio que o vídeo está feito. Vocês, se quiserem adquirir qualquer modelo destas chumadas, partilho convosco em primeira mão que nós temos todas estas chumadas disponíveis na nossa loja física e também na nossa loja online. Portanto, é uma novidade agora aqui fresquinha, em primeira mão. Vou deixar o link cá em baixo da nossa loja online, porque muitos de vocês que nos acompanham são dos mais pontos geográficos do nosso país e não só, e no estrangeiro. Um abraço para todos vocês, aproveito. E portanto, se quiserem adquirir, vocês podem comprar diretamente no site, chumbadinhas com fatura e com garantia, aqui na nossa loja online, ou então venham fazer-nos uma visita aqui à nossa loja Top Surfcasting, que será um gosto receber-vos, o café será por nossa conta. Meus amigos, qualquer dúvida que tenham, comentem cá em baixo, digam cá em baixo, portanto, o que é que acharam do vídeo, alguma dúvida relativamente às gramagens, aos modelos, em que função do mar, em condições do mar é que eu utilizo a chumbada, aquilo que pode me ter escapado alguma coisa no vídeo, as vossas dúvidas escrevam cá em baixo nos comentários, ok? Meus amigos, espero ter ajudado e respondido a montes de perguntas que me chegam relativamente a este tema. Deixo-vos um forte abraço e até para a semana. Tchau!